Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Jimenez e estamos aqui para mais um episódio do Decisões Decidem Destinos. Uma baita honra para mim hoje receber esse cara aqui, porque é amigo de infância. Tenho a honra de falar que ele é meu amigo. Olha só, 36 anos, nascido em Irapuã, no interior de São Paulo, formado em Ciências da Computação pela UEL, 3 patentes de tecnologia, ele vai explicar o que significa isso aqui depois. Trabalhou na multinacional IBM, sócio fundador da Plumes, a maior empresa de CRM da América Latina, meu amigo. O cara não é brincadeira não veio pra brincar. Esse é o Thiago Pagani. Aê, meu cara. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Cara, espero conseguir contribuir um pouquinho com a audiência. Tenho certeza disso. Você é um cara que eu admiro muito também, tá? Essa admiração é recíproca. Obrigado. É um exemplo de disciplina, de gestão, de determinação. Quem segue ele no Insta vai saber disso. Quem não segue, por favor, siga, que vocês vão ver o quanto vocês são... O quanto vocês estão para trás, né, não seguindo os conselhos desse cara, viu? Imagina, para mim é uma honra estar aqui de verdade. E parabéns por essa iniciativa. Obrigado. Tá? Tenho certeza que vai ser um projeto assim, de muito sucesso. E para mim é muito gratificante fazer Já parte você disso. Tá aqui, pô. Ah, que isso. Pô. Tá setando uma expectativa muito alta, hein? Ó. Não, obrigado pelas palavras, Ti. A recíproca, você sabe que é verdadeira. A gente troca muita ideia fora das câmeras aqui. Então, essa admiração já vem de longa data. Como eu falei aqui pro pessoal, galera, uma amizade desde a infância. E hoje eu quero muito extrair aqui do Ti tudo que ele viveu para construir a jornada que ele construiu e chegar até onde ele chegou hoje. Saindo de onde ele saiu, passando pelos caminhos que ele passou. Então, vem história boa por aí. É isso, Ti. Geralmente, cara, o que eu começo aqui abordando para a galera entender quem que é o Thiago hoje. Nós vamos falar muito da Plumes aqui, em relação a modelo de negócio, vendas, acho que vai muito nessa linha, mas eu gosto também de puxar da raiz, de onde você veio. Perfeito. Eu conheço, mas né, a galera é legal a galera conhecer. Mas como que é o Thiago Pagani hoje, onde você mora, como que é a empresa, fala um pouquinho de você nesse início assim. Boa, vamos lá. Hoje eu estou morando em São Paulo, né, já faz na verdade uns 15 anos. Adoro essa cidade, apesar do trânsito, né? Violência também não ajuda muito, mas enfim, aqui é o lugar para estar, depois a gente vai entrar um pouquinho nisso. Trabalho presencialmente, né, no escritório da Plumes. Tenho também paixão assim, por arte de modo geral, né? Eu adoro música, artesanato, a gente tem até algumas obras em conjunto aí, né? Verdade, cara, é verdade. Já fizemos um Iron Man, Não, a armadura do Homem de Ferro. Porque você fala que a gente fez o Iron Man, vamos pensar que a gente nadou 20 quilômetros, correu uma maratona e pedalou 250 quilômetros. Não, a gente fez a armadura do Homem de Ferro, que é mais fácil. Fizemos a armadura do Homem de Ferro, é isso. Tem fotos para comprovar. Inclusive dava para vestir, negócio de louco. E tem essa vertente toda de jogos também, né, Ti, que você sempre gostou. Até foi ver a questão da tecnologia, né? Exato. Foi isso que me levou para a tecnologia, na verdade, minha paixão por jogos, né? Até hoje eu jogo ainda, né? Sempre que sobra um tempinho é meu passatempo preferido. E o que mais? Eu sou um cara muito curioso também, né? Acho que foi isso que me trouxe até aqui. Depois, na hora que a gente for falar um pouco talvez sobre a jornada, aí eu quero explicar um pouquinho sobre isso. Que mais? Cara, sou muito, muito ambicioso, extremamente. Não confundir com ganancioso, por favor. Tá? A ganância tem uma conotação negativa, é quando você faz qualquer coisa para atingir o objetivo, passa por cima de pessoas, enfim, é ruim. Eu não sou essa pessoa, eu sou ambicioso. Eu faço o que for preciso para atingir os objetivos pessoais, de investidores, família, tudo que tiver ao meu alcance ali, eu não meço esforços ali para alcançar. Legal. E que mais? Acho que isso resume um pouco já desse estado atual, hoje, né? Exato. A Plumes, que é a empresa que eu sou sócio fundador, ela já está num patamar legal, mas assim, a gente tem um sonho muito grande, tem muita coisa para construir. Então, assim, eu jamais fico acomodado, jamais penso que, nossa, foi legal o que eu fiz. Eu penso, o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Então,
Acho que isso resume um pouco sobre mim. Isso com certeza mudou o jogo da Plumes ao longo do tempo, que se você não tivesse essa ambição, esse sentimento, provavelmente vocês já teriam parado muito lá atrás, né? Com Você nem teria certeza. chegado até aqui hoje e é até bacana ver você falando assim, porque a gente que te conhece há muito tempo fala, caraca, o Ti já chegou num estágio muito sonhado e ver você falando que tem muito mais por vir, é muito legal, né? Ver a tua empolgação, ver a tua missão, parece que tá começando hoje o negócio, Exato, né? exato. E Tem talvez muita lenha para queimar ainda. muita lenha para queimar ainda, né? E talvez seja até legal, Ti, como eu sei um pouco aí da história da Plumes, contar do início, vamos falar do início da empresa, como que começou, como é com a sociedade, com os sócios, e falar um pouco da empresa e tudo mais, que, pô, é um exemplo para todos nós, e passar essa história tua para a galera. E depois também a gente pode partir para a raiz aí, para as questões pessoais, enfim. Mas vamos contar para a galera, eu sei que tem muita história boa aí, do início da Plumes. É legal falar de onde você estava, a decisão que você tomou de sair de onde você estava, que é a IBM, para empreender. Como foi esse início aí para você, para a Plumes? Conta aí para a galera. Tá, primeiro eu vou contextualizar algumas coisas, vamos lá. Boa. O que é a Plumes? A Plumes é uma empresa de tecnologia e a gente tem como produto principal um CRM. CRM é o quê? Tá, muita gente pergunta. Muito bom, obrigado. Minha mãe não sabe o que é, tá? Enfim. Mexe com computador. CRM é uma sigla em inglês para Customer Relationship Management, que em tradução direta seria gerenciamento da relação com o cliente. Então é o software para você conseguir gerenciar a sua vida com o seu cliente. Então você consegue saber, para cada cliente que você tem, ou para cada potencial cliente, você consegue saber o que você já fez, né? Você consegue saber... Vamos lá, vou contextualizar desde o começo da jornada de um cliente. Uma empresa, para sobreviver, ela precisa vender. Claro, existem ONGs, existem outros tipos, mas, assim, de modo geral, padrão, uma empresa precisa vender para sobreviver. Perfeito. Para vender, ela precisa prospectar clientes. Ela precisa anunciar um produto, ela precisa ir atrás de quem gostaria de comprar o que ela tem a oferecer, certo? Então, assim, o nosso software serve para você gerenciar todos esses clientes e potenciais clientes. Então, você consegue ter lá um cadastro de empresas que você está conversando, por exemplo, e saber o que você já fez com essa empresa. Já vendi para essa empresa? Né? Eu já estou prestando algum tipo de serviço para ela? Eu tenho alguma pendência com essa empresa? Então, você consegue gerenciar toda a relação, tá? Desde quem ainda não é cliente, quanto quem já é cliente, quem já foi cliente. Então, você consegue ter uma visão 360 de todo o público que você já atingiu de alguma forma. Então, você sabe, por exemplo, quem está comprando com recorrência, quem comprava e deixou de comprar. Você consegue saber, por exemplo, quem você está tentando fazer uma primeira venda. Você consegue emitir propostas para esses clientes, você consegue gerenciar toda a relação com eles. E a ideia é o quê? Você entender quais estratégias estão dando certo para você maximizar e quais estratégias estão sendo furadas que você tem que abortar ou revisar. Então, você consegue, basicamente, aumentar a eficiência da sua empresa. A gente gera visibilidade para os nossos clientes, de terem tudo isso assim escancarado na cara deles, com relatórios, com alertas, avisos, notificações. Avisos automatizados. Acompanhamento, exatamente, status. Exatamente. Tudo integrado, com ferramentas de e-mail, calendário, WhatsApp. Então, tudo que você está tratando com seus clientes fica ali centralizado. Então, você sabe exatamente o momento de cada cliente, quando que você deve abordar algum cliente para recuperar o relacionamento, ou quando que você deve abordar porque está no momento dele fazer uma nova compra, ou quem que você ainda não vendeu, mas você já mandou uma proposta, por que será que você ainda não fechou? Então você consegue gerenciar tudo isso através do nosso software. Caramba, tá? Que legal. Então é basicamente para você ter o controle da sua empresa. Uma ferramenta de gestão que aumenta a sua eficiência operacional, que te dá insights para você bolar estratégias comerciais. Você tem um mapa comercial ali, um mapa do processo de vendas, escancarado, te dando avisos, mostrando o status, o acompanhamento de modo geral do processo de vendas. Exatamente. É um mapa ali, você está vendo ele na tela ali e você consegue gerenciar o faturamento, aumentar, ter projeção, o progresso dos clientes e assim por diante. Né? Exatamente. E aí com isso, o que é legal, né? A gente é uma ferramenta, diferente de outros CRMs que existem no mercado,
qual que foi a vertente que a gente adotou para poder se posicionar e criar um diferencial? A gente é um CRM que entra na operação dos nossos clientes. O que é isso? Certo. Existem CRMs que são gerenciais, né? Que o vendedor ele tá lá fazendo as coisas no mundo real e no final do dia ele entra no CRM dele para ficar relatando o que aconteceu. Hoje eu visitei o fulano, mandei proposta pro Beltrano, liguei pro ciclano, enfim. Aí ele entende o quê? Ele entende que ele tá tendo um retrabalho. Ele fala, eu tô trabalhando no mundo real e chega no final do dia eu tenho que ficar alimentando o CRM pro meu gestor ver que eu tô trabalhando de fato. Né? Ele se sente monitorado, ele se sente cobrado, né? E não vê uma vantagem naquilo. O nosso CRM, ele vai para uma outra pegada. A gente ajuda o vendedor a ser mais produtivo. Então a gente, por exemplo, gera alertas de clientes que ele deveria estar em contato e tá escapando do radar dele. A gente ajuda ele a gerar propostas, tem uma ferramenta bem legal que permite que ele gere uma proposta comercial, que é uma coisa que ele já faz, só que ele faz de formas talvez não eficientes. Ele gera isso em documentos de Word, planilhas de Excel, né? Só que é sujeito a falha, ele pode digitar uma coisa errada, ele pode não seguir os padrões da empresa, né? Não tem ninguém ali garantindo que ele respeitou as políticas comerciais. Então a gente consegue colocar isso dentro do sistema. Ele vai fazer tudo conforme as premissas da empresa e de uma forma muito mais fácil do que ele faria de outras, das formas convencionais, digamos. Então, a gente ajuda o vendedor a ser mais produtivo também. Isso é um diferencial nosso, porque a gente não quer ajudar somente o gestor. A gente quer ajudar toda a empresa para que eles sejam mais eficientes e, consequentemente, o gestor tenha as informações que ele precisa. Toda a cadeia, né? De Exatamente. pessoas que estão envolvidas no processo comercial. Não uma escala só, todas as escalas para tudo andar junto. Exatamente. E a gente fala que o Plumes é um CRM muito focado em engajamento. Os nossos usuários, a grande maioria, adora usar o sistema. Eles falam, cara, eu sou mais produtivo. Vocês têm recursos que me permitem economizar tempo. Eu faço coisas dentro do sistema de vocês de forma mais rápida do que eu faria fazendo assim, da maneira que eu quisesse. Antes eu tinha planilhas, eu tinha... não estou falando mal de planilhas, pelo amor de Deus. Eu adoro, uso todo dia. Não é uma ferramenta especializada para gerir uma relação com o cliente, né? Então, ele sente que ele é mais eficiente, que o nosso software ajuda ele a economizar tempo, dá alertas para ele ser mais assertivo com os clientes. Ele tem todo o histórico centralizado, conectado com ferramentas de marketing, né? E-mail, WhatsApp, como eu falei, né? Então, a gente centraliza tudo para que o vendedor consiga vender mais, ganhar mais, né? E a empresa tenha mais gestão, tenha mais controle sobre o que está acontecendo. Então, é uma ferramenta que ajuda tudo isso. Tem uma frase em vendas que é o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Exatamente. Né? Exatamente. E a Plumes, ela está medindo tudo a toda hora, ajudando o gestor. Exatamente. E o vendedor, né? Como eu já repeti, né? O processo de vendas, né? E no mercado, você... A solução da Plumes, ela entra como... geralmente você encontra as empresas já tendo um tipo de ferramenta e você mostra todas as novas soluções que vocês possuem e o cliente, poxa, isso realmente é melhor, ou também ao longo dos anos pode ter mudado, né? Mas você encontra o cara que não... Geralmente ele não tem um tipo de acompanhamento, tá zerado, ele nunca teve um sistema, nunca teve um acompanhamento. E você encontra mais esse cara que está zerado ou mais alguém que já possui algo e viu uma solução muito melhor na Plumes e por isso tomou a decisão de ter o sistema? Boa. Tem os dois. Tem os dois. A gente pega tanto empresas que estão começando agora a automatizar ali os processos comerciais, né, quanto empresas que já utilizam outras soluções, mas não estão bem atendidos por uma série de questões, né? A gente tem até isso na nossa apresentação comercial, a gente fala que o Plumes não é o primeiro CRM das empresas, né? Geralmente eles já passaram por alguma solução mais simples, eles já entendem a importância de um CRM e agora eles estão buscando uma solução mais elaborada, né? É claro que a gente briga para encurtar esse caminho. A gente fala, por que você vai contratar o CRM mais simples para daqui 5 anos você querer migrar? Contrata o Plumes, a gente tem uma versão simples que é compatível com essas outras soluções de entrada, e à medida que você vai evoluindo, o Plumes a gente pode ir encaixando mais tecnologia na sua conta, a gente pode ir habilitando novos módulos que vão dando mais poder para a ferramenta. Então a gente também tem uma versão
básica, que a gente chama, que é para competir com CRMs mais simples, mas para encurtar essa jornada, para que o nosso cliente ele não precise falar, pô, eu queria o Plumes, mas não é para mim agora, uma ferramenta mais avançada, ou o preço não é acessível, vou partir para um mais simples. Não, a gente tem a solução simples também. Depois você vai encurtar o caminho, você não vai precisar migrar de solução, você não vai assumir riscos dessa migração não dar certo, né, ou perder tempo com isso, ou gastar muito dinheiro. Cara, né? Exatamente. Facilita a entrada desse empresário, depois você, coloca novos módulos conforme ele for crescendo. Então, exatamente. É legal falar para a galera, a Plumes encaixa para quem está começando, até para grandes empresas que tem nomes aí como Philips e tudo mais, que são clientes de vocês. Exatamente. Então, encaixa para quem está iniciando e outros módulos para quem está lá em cima, é isso? Perfeito. Tá. Legal. Tem empresas que têm 3 vendedores que estão usando o nosso sistema, né? E tem multinacionais aí que tem, sei lá, 600 mil vendedores, né? Caraca. Enfim. Então, tem de tudo. Gigantesco. 1.000 vendedores, 600 vendedores. Exatamente. Então, caraca, tem de tudo. Tem Plumes para todo mundo, né? Bom demais. E até dando exemplos assim, a gente é usuário muito assíduo da nossa própria solução. A gente fala casa de ferreiro, espeto de aço aqui, né? Legal. E a gente usa, e assim, a gente vê na prática os benefícios. Por exemplo, a gente consegue dimensionar com a nossa ferramenta quais estratégias de aquisição de clientes estão sendo mais eficientes. Por exemplo, vale a pena a gente ficar investindo para participar de eventos? Ou vale a pena a gente fazer podcasts? Ou ter um vendedor na rua, batendo de porta em porta em grandes empresas? Ou vale a pena a gente ter parceiros comerciais que vão indicar ou vender nossa solução? Ou então, enfim, a gente fazer links patrocinados no Google, então a gente consegue mensurar qual que está sendo a eficiência de cada canal. Por exemplo, quanto que eu investi em cada coisa, quantos leads me gerou, qual foi a taxa de conversão, qual foi o ticket médio. Isso você compara dentro do exatamente. Próprio do teu... Então a gente consegue saber... do teu mundo. Exatamente. A gente consegue saber, então, as estratégias que a gente está adotando, resultado que isso está gerando e readequar, né, as táticas para falar, cara, vamos diminuir o investimento nesse canal, vamos aumentar nesse outro, porque está mais rentável. Então, é isso que a gente leva para as empresas. A gente usa dessa forma e é isso que a gente vende. A gente quer que as empresas conheçam melhor o perfil do cliente ideal, para quem que eles têm que anunciar, onde eles têm que anunciar, né? Como que eles fidelizam o cliente. Legal, a gente consegue acompanhar, por exemplo, quanto tempo o cliente ficou com a gente, né? Quanto que ele investiu, por onde que ele veio. E a gente consegue, então, determinar as estratégias que fazem mais sentido, né? Que legal. E você estava comentando aqui nos bastidores com a gente, Ti, hoje é bacana a gente também falar da quantidade de colaboradores, até me espantou, da última vez que nós conversamos, cresceu pra caramba, os colaboradores e como você trabalha essa escala, né? Você falou dos colaboradores e dos parceiros. Como que é essa questão para vocês comercial? Tá. Hoje a Plumes tem aproximadamente 250 colaboradores, tá? Tá em crescimento, mas esse é o número... Ele não quer parar por aí. Exatamente, não de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas a gente também, cerca de 2 anos e meio, 3 anos para cá, a gente adotou uma estratégia também de conquistar parceiros de negócio. Por que isso é estratégico? Né? E por que eu tô falando isso? Porque a Plumes ela poderia estar maior em termos de quadro de funcionários internos, só que a gente decidiu ter parceiros comerciais por uma série de questões. Por exemplo, um parceiro nosso ele pode estar no Rio Grande do Norte, outro pode estar em Santa Catarina, né, em lugares que a Plumes não tem presença física. Só que esse parceiro que está indicando potenciais clientes para a gente ou está fazendo venda, ele está lá participando dos eventos, legal, ele fala a mesma língua do público local, ele sabe as dores, né? Ele tá lá, se der um perrengue, ele consegue visitar o cliente. Então a gente entendeu que é muito estratégico ter parceiros espalhados pelo Brasil, né, para levar nosso nome em lugares que a gente não consegue chegar, né, por conta própria, pelo menos por enquanto. Né? Então a gente adotou essa estratégia e temos aí cerca de 50 parceiros espalhados aí pelo Brasil, né, que nos ajudam a crescer mais rápido também. E isso também tem uma série de benefícios, né, para a própria Plumes, porque
é um desafio muito grande você gerir uma empresa com 250 pessoas, com 300. São muitas pessoas. Tudo bem que a gente tem líderes em cada área, cada um cuidando da própria operação, gerindo o próprio orçamento, cuidando das contratações, né, cuidando da fidelização de cada colaborador, mas é um desafio muito grande. A gente optou que a gente queria talvez manter a empresa nesse patamar de colaboradores. Claro, inevitavelmente a gente vai acabar crescendo, mas a gente desacelerou bastante o crescimento para crescer através de canais, porque é uma estratégia que está dando muito certo. Legal, né? Vem crescendo, né, Tito? Com certeza. Sempre vem crescendo. E, bom, nós falamos no início do que é o CRM, que eu comentei com você, né? Quando eu falo de você, da empresa, da Plum, a galera me pergunta e você explicou aqui, achei muito legal, de como está a empresa hoje. E eu enxergo também que é bacana nós comentarmos aqui, Ti, sobre o início de você começou a empreender. Quais eram os pensamentos lá no início, como você começou? Você estava atuava numa multinacional e tomou a decisão, né? Decisões decidem destinos aí, de empreender. E acredito que nós vamos ter muitos amigos aqui assistindo esse episódio, mas que, poxa, às vezes não conhecem essa trajetória. Né? Às vezes vai ver hoje e fala, pô, é aquela coisa, né? Mas acho que contar desse início, de onde você veio, da empresa que veio, para a decisão de empreender, acho que é muito bacana. Como foi essa transição? Perfeito. Bom, vamos lá. Acho que para chegar até a Plumes, eu preciso talvez contar até um pouco da infância, né? Tudo que motivou, porque assim, isso mesmo. Eu acho que nosso caráter vai sendo moldado, né, ao longo do tempo, e às vezes por coisas que a gente nem percebe, né, mas que vão ficando ali no subconsciente e a gente vai levando isso e tomando decisões com base em todo o conhecimento, em toda a bagagem que a gente vai acumulando, né. Então vamos lá. Na infância, eu cresci numa cidade pequena do interior, né, Irapuã. Há quem diga que Irapuã vai dominar o mundo ainda. Pois é. Muitos talentos vêm de lá. Então eu cresci em Irapuã, uma cidade pequena. A cidade mais próxima ali, como referência, é São José do Rio Preto, né? Mas foi uma infância muito legal, assim. Naquela época a vida era mais simples, não tinha tanta tecnologia, né? Não tinha essa obsolescência programada, né? De todo ano você ter que, sei lá, trocar de dispositivos, era tudo mais simples, né? Você só saía pra rua, ficava chutando bola lá, soltava pipa, brincava de polícia e ladrão, enfim, era uma... Rolemã, soltava... enfim. Bétia. Taco, Bétia, taco, não sei como o pessoal chama, mas lá era Bétia. Então, foi uma infância bem legal, perto de amigos que eu carrego até hoje, assim, né, pra vida. A gente montou, assim, uma comunidade muito forte ali, digamos, né? Legal. Mas um ponto importante também da minha infância, que eu acho que me ajudou muito a tomar algumas decisões, me ajudou, influenciou, né? Foi o fato de eu ter crescido numa propriedade rural. Eu tenho refletido às vezes sobre isso, falo, cara, o que me levou, né, a tomar certas decisões, ou como que meu caráter foi moldado? E eu acho que ter crescido numa propriedade rural, ali numa comunidade rural, me ajudou muito. Por quê? Porque eu tinha contato com as pessoas, né, eu ia pra escola, muitas vezes eu ficava a tarde inteira lá na cidade, só que inevitavelmente eu ia, né, pra zona rural. Vou falar a verdade, meu avô, né, ele tem uma propriedade lá no interior, né, e eu cresci lá. Por que eu acho que isso foi importante pra mim? Porque me ajudou a refletir muito, muito mesmo. Né? Isso moldou muito moldou o meu caráter, porque eu passava, assim, muito tempo sozinho também, né? E eu desenvolvi um pensamento, um senso crítico diferente. Eu aprendi a tirar minhas próprias conclusões, a não seguir tanto o pensamento comum, né? Então, acho que ter crescido, de certa forma, parcialmente isolado me ajudou nisso, né? Caramba, legal. Nossa, eu acho que sobre isso a gente nunca trocou ideia e legal saber disso, cara. É uma legal, reflexão né? que eu tenho, eu atribuo muito do que eu sou hoje a ter crescido dessa forma, né? Legal. E naquela época não era comum também você ter, sei lá, eu era criança, brinquedos, assim, não era igual hoje que, tipo, é fácil, você compra pela internet, chega na sua casa,
né? As lojas que tinham lá também eram lojas menores e tal. E eu construía muito meus brinquedos, né? Então, eu inventava coisas o tempo todo, né? Então, eu me considero uma pessoa muito criativa. Né? Eu cresci fazendo isso, fazendo um monte de brinquedos ali. Cresci com uma imaginação bem aflorada, né? Legal. E gostando muito de videogame, né? Na época era o Super Nintendo, o videogame da época lá. Legal. Né? Eu era muito curioso de saber como é que aquilo funcionava. Eu era, assim, fascinado por aquele universo. Né? Eu lembro quando eu ganhei meu primeiro computador, né? Eu morava nessa fazenda ainda. Foi meu tio que me deu esse computador. Era um computador que para ele já estava obsoleto, para mim era novidade. E eu lembro que eu não gostava de usar o computador como um usuário comum, assim. Eu comprava revistas para aprender como é que funcionava, para tentar desenvolver alguma coisa, mas nunca consegui naquela época, mas assim, eu já tentava. tinha essa curiosidade. Desmontava, montava computador, trocava peça. Aí eu gostava de jogos também. Comecei a jogar um pouco mais no computador, aí o jogo ficava lento, eu falava, mas por que não tá funcionando esse jogo aqui? Aí eu ia estudar, descobria que as peças do computador influenciavam na performance, aí eu falava, tá, mas qual peça que eu tenho que trocar? Tem um monte de peça, aí eu começava a estudar, né, e... Enfim. Já tinha essa curiosidade sobre tecnologia o assunto como um todo. tecnologia, Sim. né? Eu lembro que você tinha um computador, os jogos rodavam melhor no seu computador, porque... Você gostava e foi aprendendo sobre e foi melhorando isso. Então você dava dica para o pessoal da turma. Exato. Né? E como que funcionava. Você, como que é? Quando reseta o computador? Formata lá. Você formatava? Sim, Você formatava o computador. Caramba, o Tito não é profissional nisso, ele vai lá e formata o computador. Né? Então você sempre foi fuçado nessa... gostava muito, cara. Curioso muito, nessa parte muito. criativa, né? Tito, só um parênteses. Você aprendeu a tocar piano, violão, sozinho, né? Violão, sim. Piano, eu fiz aula de teclado, na verdade, depois eu acabei indo pro piano, assim, é muito próximo. Eu lembrei que falei, esse aprender sozinho a tocar violão toca até hoje. Sim, Gosta, vou né? chegar nesse ponto. Vamos chegar nesse ponto, boa, manda lá. Boa. Então, assim, sempre fui muito curioso e eu usava meu tempo livre ali, isolado de outras pessoas, para criar minhas brincadeiras, meus brinquedos, né? Eu acho que isso me ajudou muito, né? É claro que também tem o peso disso, porque eu me sinto uma pessoa muito mais introspectiva, né? Eu gosto de ficar no meu mundinho às vezes, com meu pensamento ali, isolado, gosto muito de sair sozinho. Até hoje eu acho que isso foi moldado pela infância, por tudo que aconteceu. Mas, né, tem a parte positiva que é eu ter desenvolvido esse senso crítico, ter chegado a conclusões com base nas informações que eu tinha e não no senso comum, né? Então isso também eu sou grato por ter tido essa oportunidade de ter crescido dessa forma, né? E que mais? Bom... ficou no interior até qual idade? Eu fiquei... Irapuã, depois colegial foi 17. Por lá? Como foi? Eu... Até contando, assim, eu vou falar tudo da maneira mais transparente possível, né? Porque, primeiro, eu vim de uma cidade muito pequena, não é, assim... zero vitimismo, coitadismo, nem nada do tipo. E muito pequena, galera, pra vocês entenderem. Vamos lá. 5, 6 mil habitantes, tá? Pequena mesmo, uma vilinha. Então, é aquele negócio de engatar a segunda marcha do carro, saiu da cidade. Exato. Tá? São 10 quarteirões por 10 quarteirões. Então, é pequena mesmo, até pra vocês entenderem. Exatamente. Eu gosto de destacar isso porque eu quero que as pessoas entendam que não importa de onde você veio, mas para onde você vai, as decisões que você toma, né? Então, às vezes alguém pensa, mas para quem tá em São Paulo é mais fácil, né? Tá numa cidade mais desenvolvida, tal. Cara, não, é para todo mundo. Todo mundo consegue mudar a própria realidade. Claro, tem fatores socioeconômicos, uma série de outras questões ali, não dá para também falar, não, só depende de você. A gente sabe que a vida é difícil para muita gente no Brasil, né? Mas eu quero dizer que, assim, você não precisa ter nascido num berço de ouro, você não precisa ter nascido num grande centro para empreender ou para mudar a própria realidade. Eu acho que tem caminhos, né? Então, por isso que eu falo. Onde que eu tava mesmo? Você falou da questão de vir de uma cidade pequena, né? E ficou até a adolescência, isso. Até os 17 anos em Irapuã mesmo. Aí depois fui fazer cursinho pré-vestibular em São José do Rio Preto, que é aquela cidade de referência que fica ali uns 60, 70 quilômetros, né? E aí já foi uma decisão que eu considero muito importante na minha vida, né? Porque eu tinha
eu tava no terceiro colegial na época, né? Morando em Irapuã, estudando em Urupês, que é uma outra cidadezinha de, na época, sei lá, 12 mil habitantes ali, que era a metrópole ali, né? Enfim, o pessoal de Urupês falava que a gente era do sítio. E Urupês tinha 12 mil habitantes. Né? Mas então, eu fiz o colégio... fui estudar em Urupês quando eu tava na 7ª série. Da 7ª série até o terceiro colegial, eu fiquei em Urupês. E depois eu fui para São José do Rio Preto. E por que eu falei isso? É uma coisa que hoje eu não acredito tanto, mas na época tinha, assim, uma pressão muito grande de... você tem que entrar numa boa faculdade. Hoje, assim, eu acredito que faculdade é muito importante para várias coisas, mas eu acredito cada vez mais que é você que faz ali, tira o seu proveito, é você que faz o seu curso, né? Você que extrai o melhor. Você pode estar numa faculdade razoável e se tornar um excelente profissional, você pode estar numa ultra faculdade e não ser uma pessoa bem-sucedida. Então, hoje muitas coisas já caíram assim em descrença, mas na época, né, como eu estava inserido nesse mundo aí, na escola, né, tinha aquela pressão, porque tem que fazer uma faculdade X, Y. Falei, beleza, tem que fazer, né? Aí eu não passei no terceiro colegial, aí eu fui fazer um cursinho pré-vestibular lá em São José do Rio Preto, né? Legal. Eu morei lá 1 ano, foi minha primeira experiência morando fora, eu tinha 17 anos, completei 18 naquele ano, né? E foi muito legal também, já abriu muito minha mente estar numa cidade maior, né? Ter contato com pessoas que viveram coisas que eu nem sonhava. Pô, o pessoal do cursinho já tinha ido para outros países, já, sei lá, sabe? Coisas que para mim era tão intangível, tipo, pensar em andar de avião, essas coisas assim, que falam, isso daí é para rico, né? Ou isso daí é só para... É uma outra realidade, né? Ali você enxergava que era algo distante, tia? Assim, era algo... Você imagina, nossa, será que um dia eu vou fazer isso? Tinha isso pra você ou não? Não passava assim pela cabeça ainda. Não passava. Eu só queria entrar na faculdade, assim, uma coisa de cada vez, né? Certo. Só que eu queria entrar numa faculdade... Naquela época eu queria muito uma estadual, federal, enfim. Eu tava decidido que eu ia entrar numa dessas. Aí fiz 1 ano de cursinho pré-vestibular. Aí eu entrei na UEL, né? Na Estadual de Londrina. E aí, de novo, né? Foi uma decisão minha de ter me dedicado 1 ano de cursinho para entrar numa faculdade que eu de fato quisesse, né? De novo, talvez olhando para trás não faria tanta diferença, mas é aquela coisa, né? Eu sempre tento o melhor que eu puder, né? Então eu falo, cara, eu tenho condição, eu vou fazer, né? Beleza, fui para Londrina. Aí me formei na faculdade lá na UEL, né? Nessa época eu já fiz vários estágios também. Legal. Eu, inclusive, por um desejo de infância, eu fiz estágio numa empresa que desenvolvia jogos de computador, né? Caraca, que legal. Matei essa vontade aí, foi bem legal. E nessa época, tava surgindo assim mas eu fiz o curso, não tava pensando em empreender, não tava pensando na profissão em si. Eu falei, cara, eu vou fazer o que eu gosto, ponto final. Se vai dar dinheiro ou não, depois a gente descobre, né? Mas eu só fui fazer porque eu gostava, né? Só que naquela época... Tinha que fazer, pô, já que tinha que fazer, eu escolhi algo que gostava. Então vou por esse lado aqui. E naquela época, estavam surgindo muitas empresas de tecnologia, estava começando a ter um movimento, assim, de muitas empresas surgirem do nada e ganharam uma proporção muito grande, né? Eu entrei na faculdade em 2007. Fiz de 2007 a 2011. Aí, eu lembro que não era... Beleza, você sabia que tinha a Microsoft, né, que era uma empresa bilionária, você sabia que o Bill Gates na época era o cara mais rico do mundo e tal. Tinha essa inspiração, mas ao mesmo tempo, é um cara que fez uma empresa, ok, né? Só que começaram a surgir algumas empresas naquela época, né? O Facebook explodiu, né? Aí surgiu o Twitter, o YouTube. Nossa, muitas empresas começaram a surgir do nada, você não conhecia e de repente chegava atropelando, todo mundo tava usando, né? E eu ficava pensando, falei, caramba, da onde veio isso? E começou a surgir muita empresa de tecnologia. E eu trabalhei numa empresa, né? Isso já te chamou, só um parênteses, isso já te chamou atenção. Chamou atenção. Pô, tem gente vindo do nada e crescendo muito. Exato. No segmento tecnologia. Exatamente. Né? Começou a ter essa explosão de empresas que assim, estavam vindo do nada, né?
Ninguém conhecia, tudo bem que elas tinham uma puta história por trás, né? Você tomava conhecimento hoje, mas ela começou 10 anos atrás, né? Então ninguém vê essa parte, né? Fala, do nada apareceu, do nada. O cara tá lá dormindo no chão faz 10 anos, do nada surgiu uma empresa. E já nós vamos entrar nisso, viu? Já nós vamos entrar nisso. Então isso começou a chamar minha atenção, mas eu sempre pensava, inclusive penso até hoje, né, em construir coisas. Nunca olhei pro lado financeiro. Eu falava, cara, que legal, dá pra fazer uma empresa que muita gente vai usar, que vai gerar entretenimento, eficiência, gestão, né? Tipo, isso me inspirava muito. E também teve o filme lá, né, a rede social que saiu, né, que é a história do Facebook. Aí eu falei, caramba, velho, os caras na faculdade, lá no quartinho, lá, né, tem uma ideia, começa a programar, não precisou do investimento gigantesco, era a ideia dele, um notebook ali e bora, né? E algumas noites sem dormir, beleza. Então, eu falei, cara, dá pra fazer algumas coisas bem expressivas. Eu sempre gostei de construir, né? De novo, desde a infância lá, construir meus próprios brinquedos, sempre gostei de construir. Legal. E na faculdade comecei a tomar mais conhecimento, né, disso e comecei também a entender as histórias por trás dessas empresas e falei, caramba, olha, não é ninguém que nasceu em berço de ouro ou que teve um puta investimento inicial, era ideia e execução, né? E mais importante do que a ideia é a execução, né? E isso me chamou muita atenção. Só que na época eu pensava em fazer alguns jogos. E também estava começando a ficar popular jogos de celular, né? Eu lembro que o iPhone ainda era uma coisa um pouco mais distante, né? Só que já tinha aqueles joguinhos lá, o Temple Run. Você chegou a fazer um jogo, Ti? Cheguei. Né? É o próximo passo ali. Tá boa. Enfim, aí tinha jogos de celular, eu falei, caramba, olha só, tipo, aí eu li a história, esse jogo foi feito por um casal em 6 meses. Aí eu falei, caramba, eu consigo fazer também, né? Viu que era possível. Exato. Então começou a abrir meus olhos de que não precisava, assim, que eram pessoas normais fazendo aquelas coisas, né? Então isso me despertou muito interesse. E o que mais? Estava mais palpável do que você imaginava. Falou, exato. Eu consigo pisar ali. Exatamente, né? Exatamente. Foi vendo que era possível. Tá, aí a gente fez, então, aí eu comecei a prestar atenção mais nisso. Quando eu me formei, eu falei, beleza, não sei pra onde eu vou agora, não sei o que fazer, né? Eu não queria mais ficar em Londrina naquele momento. Eu pensava, talvez, em voltar para São José do Rio Preto, para ficar mais perto dos amigos, da família. Eu achava que era uma cidade, né, que é uma cidade muito boa, né? Uhum. E queria fazer a vida por lá. Mas eu não conhecia o mercado por lá. Só que eu sabia que Londrina também não era legal para minha área, porque, como era uma cidade universitária, tinha muita gente se formando em ciência da computação, tinha muita mão de obra, o mercado era um pouco mais, assim, menos atrativo, né? Tinha muita gente ultra disposta a trabalhar muito, não ser tão bem reconhecida, pelo menos pelas empresas padrões ali, né? Porque, enfim, muito talento ali saindo o tempo todo, né? Então eu falei, aqui não dá pra mim. Aí eu falei, vou tentar em São José do Rio Preto. Aí eu fui, mas já pensando, eu acabei de sair de um estágio de uma empresa de jogos, conversei muito com os fundadores dessa empresa, é claro, né? Extraí o máximo ali, entendi como é que foi o começo e tal. Falei, dá pra eu fazer também uma dessa, né? Certo. Mas eu também tinha que pagar contas, né? Porque, enfim, já tava formado, né? Os pais, família, não ia ficar sustentando mais, né? Falei, beleza, agora tem que pagar boleto, né? Aí eu fui trabalhar, tive um emprego regular, mas sempre fiquei com essa pulga atrás da orelha. Falei, cara, vou ainda fazer alguma coisa, né? Depois de formado, passei um tempinho lá trabalhando numa empresa regular, até que... Isso em São José do Rio Preto? Em São José do Rio Preto, até que um amigo meu, inclusive seu irmão, vou mencionar o nome dele aqui, grande amigo meu também, o Igor Jimenez, né? Por coincidência tá aqui hoje. Isso aí. Bom demais. Ele falou assim, Ti, você é programador, né? Você gosta de fazer jogos e tal. Eu trabalho numa agência e tem um pessoal que é designer 3D. E eles também querem fazer jogos, né? E ele me apresentou o pessoal e eu falei, eu sou programador, quero empreender nisso. Eles, não, a gente sabe fazer os bonequinhos lá, o cenário, você dá vida pra esses negócios aí e vamos fazer alguma coisa. Aí, eu saí do meu emprego regular para tentar a minha primeira empresa, né? A gente tentou fazer
Como eles trabalhavam numa empresa de publicidade, a gente tentou fazer um conceito chamado Advergame, que é juntar advertising com games. Então, era uma pegada de misturar publicidade com jogo. Vou dar um exemplo. Boa. Assim, eu ia perguntar o que era. Sei lá, tem um jogo do Super Nintendo que você... É um jogo real, existe mesmo, né? Que você é uma tampinha de Pepsi. O seu personagem é uma tampinha de Pepsi. Certo. E é um jogo bem legal, tipo estilo Mario, assim, você vai andando de lado, pulando, pegando a vida, enfim. E você tá jogando aquilo, se divertindo. Só que teu subconsciente tá vendo aquela tampinha de Pepsi na tua cara o tempo todo. Aí sabe quando dá vontade de tomar uma Pepsi, você nem sabe de onde veio? Enfim, essas coisas mexem com o subconsciente. Com 10 horas jogando o jogo da tampinha. Exatamente. Entendi. Então era um conceito que misturava jogo com publicidade. A ideia era a gente fechar algum contrato com empresas que quisessem divulgar os seus produtos de uma forma diferente, através do entretenimento. Né? Então a gente chegou a fazer um jogo conceitual, que era uma corrida de nave, e a hora que você passava numa latinha de energético, você dava um turbo. A gente inventou um energético fictício lá, que era assim, imagina que uma empresa de energético nos contratou. A gente tem que pensar num jogo para atender eles. Energético, adrenalina, né? Tipo, enfim, vamos fazer um jogo de corrida e que o energético seja o turbo. Então que legal. A gente inventou um cliente ali, né? Era um cliente fictício, falou, vamos fazer esse vai ser o nosso case, vamos fazer um jogo para esse mercado. Aí com esse jogo a gente tentou apresentar para as empresas da região, vender a ideia, mas não foi muito bem recebida na época, né? O mercado lá era um pouco mais conservador, a gente falou, putz, não vai rolar, né? Aí acabamos desistindo. E para pagar as contas, né? Porque esse jogo foi conceitual, a gente desenvolvia softwares para gerir algumas empresas locais, o pessoal ali, os designers, eles faziam publicidade também para supermercados, clínicas, imobiliárias, né? A gente ia fazendo o convencional e empreendendo no tempo livre, até que a ideia do Advergame, por exemplo, virasse o principal e a gente abandonasse o convencional, né? Mas acabou não acontecendo, né? E nessa época eu soube que meu primo, agora falando, começando a conectar um pouquinho com a Plumes, primo meu também estava querendo empreender aqui em São Paulo. Ele morava em São Paulo, né? Eu estava lá no interior. Ele sabia que eu estava empreendendo lá. E ele falou, cara, vem para cá, vamos fazer alguma coisa junto e tal. E eu falei, putz, cara, adoraria. Aqui não deu muito certo, né? Os meus sócios daqui também não queriam ir para São Paulo na época, né? O pessoal do interior, eles também eram mais apegados à família e tal. Eu falei, beleza. Pô, eu vou, né? Eu quero ir pra São... Na verdade, eu tinha muito medo de São Paulo. Eu falava até brincando, eu falava, cara, eu vou até Campinas. De São Paulo eu não chego, não. Tinha medo. Você vê, assim, aquelas notícias, né? Porque tacaram fogo em ônibus, né? Aí você já começa a pensar... Ligou o jornal, meu amigo? Enchente, sequestro. Nem pra São Paulo nunca. Inclusive, foi engraçado. Né? Quando eu cheguei em São Paulo, às vezes meu avô, né? Meu pai, às vezes me ligava, Thiago, você tá bem? Eu falei, por quê? Porque eu vi na notícia, no jornal aqui que tacaram fogo no ônibus. Pai, tem 83 mil ônibus. Não era o ônibus que você tava, não, né? Cara, era engraçado. Como que a notícia entra na cabeça, cara. Exato. Então, eu tinha muito medo, esse medo de São Paulo, mas ao mesmo tempo eu falava, cara, eu preciso estar lá, porque é lá que as coisas acontecem. Maior do que o medo era a vontade de... Exatamente, certo, cara. Né, exatamente. Aí eu falei, cara, tem que vencer esse medo, tem que ir pra lá, porque... Lá tem os principais cursos, eventos, tem pessoas muito fodas, empresas muito fodas, as coisas acontecem lá. Então essa foi uma outra decisão muito importante para minha vida. Aí né? Desfez essa empresa lá, desfez esse negócio e você veio sozinho para cá. A princípio ter esse diálogo com o teu primo e visualizar e enxergar ali um novo caminho juntos, vocês dois juntos. Só que é o seguinte, ele falou, vem para São Paulo. Eu falei, tá. Mas não é tipo assim, né? Vou comprar uma passagem e tô indo, né? Aí eu falei, preciso arrumar um emprego, preciso me sustentar, né? Não tem ninguém aí. Aí, beleza. Aí que eu fiz, mandei alguns currículos aí e acabei entrando na IBM, né? Uma empresa multinacional aí, uma das maiores do mundo de tecnologia. Só que, bom, agora eu posso falar, né? Enfim. Eu vim pra cá pensando em empreender, né? Certo. E... Muita gente pensava, pô, que legal, cara, você entrou na IBM, nossa, que sonho, que do caramba, parabéns, nossa, queria muito. O primeiro pensamento é esse. Me indica lá, pô, estão precisando de mais pessoas, quero trabalhar lá também. Pessoas da minha área, né, muitas tipo, queriam estar lá.
E eu falei, eu preciso de alguma coisa para pagar as contas. Vou trabalhar na IBM. Não é, pelo amor de Deus, não é falando, nossa, como eu sou foda. Não é isso, tá? Eu tive sorte, acabei encontrando... Teve uma pessoa que me influenciou muito, que conhecia lá uns gestores, né? Uma pessoa que, inclusive, veio do interior lá de Irapuã, né? O Bruno Zanini, ele me indicou lá para uma pessoa, aí a pessoa viu meu currículo. Era uma vaga de entrada, né? Não era nada, assim, excepcional. Então, assim, tá. Tava iniciando, Exato, era uma vaga inicial, mas já numa baita empresa, uma baita oportunidade de dali fazer algo bacana. Mas que, na verdade, a tua vontade era ter algo para se manter aqui em São Paulo, mas com a pulga atrás da orelha na questão de empreender. Exatamente, exatamente. Né? E podia fazer carreira na IBM também, né? Dava para ter seguido lá. Inclusive, tem um exemplo muito grande, né? Eu não sei que posição que ele está atualmente, mas o CEO, o diretor-geral da IBM Brasil, ele entrou como estagiário, né, na IBM. Ele foi crescendo, tomou o cargo máximo aqui no Brasil, depois ele foi assumir a posição na América Latina inteira. Então, assim, é uma empresa que dá para você crescer muito lá, muito, né? Mas não era o que eu queria, né? Então eu vim, fiquei lá um tempo trabalhando na IBM, aprendi coisa pra caramba, foi uma puta experiência, conversava com gente do mundo inteiro. Um ponto também que fez muita diferença pra mim, eu falava inglês e era pré-requisito pra essa vaga. E eu, inclusive, aprendi a falar inglês com os jogos, né? Eu jogava muito jogo online, eu comecei a conversar com pessoas do mundo inteiro. Fiz sim, não vou ser hipócrita, aula de inglês particular, tá? Numa escola aí. Então, eu tive, assim, um certo background, né? Só que o que mais me alavancou foi minha curiosidade, minha vontade ali de aprender mesmo, né? Porque muitas outras pessoas que faziam curso na mesma sala que eu não se desenvolveram tanto assim. Então, acho que foi meu interesse mesmo que me impulsionou nesse sentido. E aí, era um pré-requisito. Entrei na IBM, falava com pessoas do mundo inteiro. Foi muito legal, porque você aprende sobre culturas diferentes, né? Sobre costumes diferentes. Uma série de... Tinha contato com o mundo todo, Ti? Meu time tinha pessoas na Inglaterra, no Canadá, Estados Unidos, Índia, Polônia, onde mais? Caraca. Alemanha, China e Japão. Eu lembro de várias vezes ter visto você em Irapuã, de madrugada. O que o Ti tá fazendo? Lá, trampando, falando com o pessoal da IBM, nesses países todos aí que você comentou. Aí falava, não, tô trabalhando. Caraca. Virando o dia, trabalhando de madrugada, porque os horários né, eram diferentes daqui, então isso já chamava atenção mesmo, né? Porque, cara, quando você quer mais ou menos, você não faz isso. Exato. Você tem que estar querendo muito, né? Assim, e teve o pulo do gato pra eu conseguir fazer isso, vamos lá. Teve uma estratégia por trás disso. Qual que foi? Vamos lá. Tava aqui em São Paulo, trabalhando na IBM, né? Só que eu já tava começando a Plumes. Só que eu fazia Plumes final de semana, à noite. Só que assim, eu trabalhava presencialmente. Eu demorava 1h45 para chegar no trabalho. Pegava um ônibus até um metrô, pegava uma linha de metrô que fazia baldeação com outra, depois fazia baldeação com outra, depois pegava um trem, era 1h45, desde o momento que eu saí de casa até chegar no trabalho e para voltar também. E assim, transporte lotado, né? O começo aqui em São Paulo foi bem desafiador, né? Beleza, fiquei lá um tempo na IBM e... eu desenvolvia a Plumes nos tempos livres, feriado, né, final de semana, noite. A brechinha que tinha era qualquer Plumes. brechinha desenvolvendo o sistema. E detalhe, né, eu falei que quem me chamou para isso, de contextualizar um pouquinho da Plumes, quem me chamou foi meu primo, né, para empreender aqui em São Paulo. Eu vim, falei que ia arrumar um emprego para conseguir me sustentar, entrei na IBM, estava aqui em São Paulo. Começamos a desenvolver o software. Tava esse meu primo e um amigo dele de escola, né, que também se formou em ciência da computação e, enfim, eram nós três no começo ali. Depois é legal falar pra galera onde era o escritório. Sim, exato. Já eu acho que você vai chegar lá. Primeiro, assim, cada um na sua casa, no seu mundinho, e se encontrando quando dava, né? Beleza. Aí... eu lá na IBM e tal, trabalhando muito. A IBM é uma empresa que exige muito, né? Ela é uma mega potência aí, porque ela tem pessoas muito dedicadas, então era um trabalho puxado. E meu primo, ele chamou para desenvolver esse software. Detalhe curioso, a gente nem sabia o que era CRM.
Ele falou assim, cara, meu pai, ele trabalha na Ajinomoto. E ele viaja o mundo inteiro ali, esse meu primo falando, viaja o mundo inteiro, visitando clientes, né? E ele precisa ter o controle. Quem que ele já visitou? Quando que é a próxima visita com o cara? Se ele for para tal país, que outro cliente que tá lá, que ele não marcou uma visita, mas que ele pode ligar e falar, cara, tô aqui, vamos tomar um café, né? Então, assim, o pai dele falou, cara, eu não consigo encontrar um software, a Ajinomoto não tem isso, eu não consigo encontrar nada no mercado. Nossa. Só que já existia um monte, ele só não sabia procurar. E a gente procurava, e ele falava assim, porque eu preciso organizar meus relatórios. A gente procurava lá no Google, organizador de relatório, report organizer, não aparecia nada. A gente falava, cara, não tem. Como que começa? Não tem. Pô, existe uma oportunidade aí. Se a Ajinomoto não tem isso, se o gerente da Ajinomoto tá desesperado atrás dessa solução, imagina quantas outras empresas não vão querer um negócio desse. Total. Né? Então a gente falou, vamos fazer esse software. A gente começou a desenvolver, então, por uma ideia, né, por uma provocação do meu tio, vamos falar assim. Olha né? só, cara. A gente começou a desenvolver. E aí foi bem legal, assim, no começo, inclusive, que a gente o software estava avançando um pouquinho, estava começando a tomar forma, e a gente mostrava para amigos, mostrava para parentes. Aí um parente falava, isso aqui é para gerenciar empresas. Eu tenho um colega que ele tem uma empresa, mostra para ele. Aí a gente ia mostrando para um, para outro, tudo assim do círculo próximo, né? Até que a gente mostrou para uma pessoa, eles falaram, legal esse CRM de vocês. A gente, pô, obrigado, tal, né? Aí terminou ali a conversa, tal, ele saiu por um canto, olhou pro cara do outro, o que é CRM? Eu falei, sei lá, Aí a gente foi pesquisar. Vocês mesmos estavam desenvolvendo o software e não consideravam ainda o CRM. Exato. A gente estava focando assim nos benefícios, sem saber que a gente estava desenvolvendo recursos que colocavam isso numa categoria que já existia. Aí a hora que a gente descobriu, falou, nossa, mas tem um monte de software que faz isso, cara. Tem um monte de CRM aqui, a gente achou que estava fazendo um negócio inovador, né? A gente falou, putz, cara, e agora? O que a gente faz? A gente falou, putz, mas já estamos nisso faz um ano já, né? Nossa, depois de um ano isso? Então, assim, porque eu começo, é muito planejamento, a gente não tinha tanto tempo assim, então foi um ano, mas não avançou assim, não era trabalhando freneticamente o dia inteiro. De novo, trabalhava às noites, final de semana, feriado, enfim. Né? Então, ainda estava embrionário, né? Mas a gente falou, pô, cara, e agora? A gente, perdeu um ano da vida, o que a gente faz? Aí a gente falou, cara, será que não tem espaço para mais um CRM? Né? E a gente começou a pesquisar motivos pelos quais CRMs falham. A gente descobriu uma pesquisa, né, do instituto muito respeitado aí, do Gartner, que falava que 63% das implementações de CRM falhavam por falta de engajamento dos usuários, porque era uma ferramenta muito voltada para gestão. E a gente falou, cara, e se a gente fizesse uma coisa que ajuda o vendedor, né, que vai ser uma ferramenta de produtividade, ao invés de ser uma ferramenta de gestão? A gente foi por esse caminho. E aí que a gente falou, o que o vendedor faz no dia a dia? A gente descobriu que uma coisa, óbvio, né? Mas enfim, uma das coisas que o vendedor, das empresas que a gente queria atingir, o que eles mais fazem é mandar proposta. E a gente falou, cara, olha só, eles mandam proposta, né? E eles têm que ter um controle. Para quem que ele já mandou proposta? Porque pensa assim, a pessoa que, até falando um pouquinho do software, né? Pensa a pessoa que não tem um software especializado para isso. Ele faz a proposta no Word, manda por WhatsApp ou manda por e-mail. Só que o WhatsApp dele tá misturado com WhatsApp pessoal e trabalho. Aí ele tem lá mensagem do grupo da família dando bom dia e o cara que ele mandou a proposta querendo tirar uma dúvida. Tudo no mesmo celular, né? Ele perde o controle. Ele fala, cara, não lembro mais quantas propostas eu mandei o mês passado? Quantas eu fechei? Porque às vezes ele só sabe quando o cara vai lá... liga para ele para tirar uma dúvida, ou quando ele fala, essa proposta aqui é grande, essa eu vou ficar em cima. Mas tem um monte de outras que ele mandou que ele nem lembra mais. Então, o nosso software ajuda ele, primeiro, a gerar uma proposta de uma forma muito mais simples, respeitando todas as regras da empresa dele, muito mais fácil, né? E também tem toda essa visibilidade. Quem que ele já mandou, quem que já viu a proposta, com quem que ele está negociando, quem que sumiu depois que ele mandou a proposta. Então, a gente começou a facilitar a vida dele nesse sentido. Né, de falar, cara, você vai vender mais usando nossa ferramenta, e você vai ser mais produtivo e sua vida vai ser mais leve. É isso que a gente queria entregar para eles. E foi muito legal, porque quando a gente começou a entender a rotina do vendedor e criar mecanismos para ajudar ele, olha que diferente. A gente viu que muitos vendedores boicotavam o CRM que a empresa contratou, falava, esse software não funciona, tô tendo retrabalho.
Aí o gestor ia cobrar, falava, cadê a informação no CRM? Eu coloquei o software que não... Não salvou? Não salvou. Aí, enfim, caía, o investimento ia todo pro ralo. Quando a gente começou a olhar para o vendedor, a gente viu um movimento muito, muito legal no começo. Os vendedores ligavam pra gente e falavam assim, cara, eu vou mostrar a solução de vocês pro meu gestor, né? Entra comigo aqui na reunião porque eu gostei muito, eu quero que ele contrata porque eu quero ser mais produtivo. E, tipo, a gente viu o próprio usuário final que boicotava outras soluções falando, cara, me ajuda a vender aqui na empresa porque eu quero usar esse sistema no dia a dia. Público-alvo acertou em cheio. Exato. Então isso foi uma sacada muito grande da gente olhar para a operação mesmo, né? Então, a gente teve essa visão quando a gente descobriu que a gente estava fazendo uma coisa que já existia. Só que a gente falou, tá, vamos fazer diferente, vamos fazer melhor, né? Dentro das nossas capacidades. Legal. E... Nossa, mas essa sacada lá no início já foi um divisor de água. Foi. Né, Ti? Porque a gente descobriu que a gente estava fazendo uma coisa que já existia e foi procurar, então, quais eram as fraquezas e as oportunidades que existiam nesse mercado, né? Então, atingiu o público-alvo. Exato. E aí, continuou, acertou o público-alvo, e aí como foi o desenrolar disso? Mas espera aí que ainda tem um pequeno passo antes, que foi o seguinte, nisso a gente ainda eu estava na IBM, meu primo estava na faculdade, né? Ele fazia engenharia da computação na USP, e o outro é sócio, né? O Vinícius, ele estava na Ajinomoto. Inclusive, ele foi indicado pelo pai do Matheus, meu tio, né? Certo. Colocou ele lá na Ajinomoto. Beleza. A gente tava trabalhando sempre que dava, só que eu sentia que eu precisava de mais tempo para Plumes. Quando a gente decidiu que, cara, tem espaço, né? Entendemos que não estamos no oceano tão azul quanto a gente imaginava, mas também não é uma briga de foice, dá para crescer aqui. Só que assim, agora a gente descobriu que existe muitas soluções no mercado, a gente vai ter que apertar o passo, porque a gente não tá fazendo uma coisa revolucionária, né? Então a gente vai ter que brigar com o mercado já estabelecido. A gente vai ter que chegar com força total, 3 pessoas, né? Brigando com empresas de algumas milhares de pessoas, mas tipo, cara, a gente vai ter que... É tudo ou nada agora. Falei, beleza. Aí eu fiquei procurando... Mas eu ainda tinha que pagar meus boletos aqui em São Paulo, né? E falei, tá, agora eu preciso criar uma estratégia para me dar mais tempo para focar nisso. E eu fiquei procurando... Primeiro, eu falei pra minha gerente, que era do Canadá, falei que eu queria trabalhar de casa. Ela falou, não pode, política do Brasil, tal, não consigo, né, você tem que ir pelo menos 3 vezes por semana no escritório. Eu falei, putz, cara, beleza. Aí, teve um cara, que ele é da Inglaterra, e ele saiu da IBM e vagou um lugar lá na Inglaterra, né? Lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra. E eles iam contratar uma pessoa para substituir essa pessoa lá da Inglaterra. Aí eu falei, tá aí minha chance. Eu cheguei pra gerente e falei assim, olha, o David saiu do time, né? Vocês vão abrir uma outra vaga lá na Inglaterra, né? Vocês vão pagar em libras. Vão gastar uma fortuna. Deixa eu assumir o horário dele. Eu trabalho aqui no Brasil, seria o equivalente às 4 da manhã até 1 da tarde essa jornada. Eu pego essa vaga dele. O que eu quero em troca? Eu quero poder trabalhar de casa. Qual que é o benefício para a IBM? Vocês vão contratar uma pessoa para substituir um brasileiro. Vocês vão pagar em real, vai ser muito mais barato do que vocês contratarem um cara para pagar em libra. Total. Aí ela falou, tá bom, faz sentido. Aí eu consegui ficar de casa. Por isso que você falou que eu trabalhava de madrugada. Caraca, então é por isso. Eu trabalhava das 4 da manhã até 1 da tarde pela IBM e dali da 1 da tarde até meia-noite pela Plumes. Quem quer, meu amigo, faz e dá um jeito. É isso. Não é verdade? É isso. Que legal. E aí, com isso, a gente começou... aí detalhe. Na hora que eu falei pro pessoal, falei, galera, consegui remanejar meu horário, eu vou ter a tarde inteira livre pra gente trabalhar e tal. Eles falaram, nossa, do caramba. Aí meu primo falou assim, cara, eu vou trancar a faculdade. Espero que os pais deles não ouçam, né? Ele falou, vou trancar a faculdade, vou também me dedicar pra caramba, é o momento, cara, vamos todo mundo. Aí o Vinícius, que tava na Ajinomoto, falou, cara, eu não consigo sair imediatamente, mas me dá uns 2 meses que eu vou fazer uma reservinha aqui, vou apertar o cinto aqui para economizar, vou pegar a rescisão ali e me dá uns 2 meses que daqui a pouco a gente tá junto também. A gente foi esse tempo da gente se organizar e fomos todo mundo morar em casa. Na época eu morava em São Paulo já, né? Enfim, com 2 amigos de infância também. Vou mencionar aqui que eu sei que tem pessoas que vão assistir, o Thiago Marques, grande amigo, e o Carlos Belasco, né? 2 de Irapuã também, que estavam aqui em São Paulo. A gente morava junto e
o Thiago viajava bastante, ele namorava aqui em São Paulo, né? Ele passava um tempo também na casa da namorada, tal. O apartamento ficava muito tempo livre. Aí, a gente começou a usar o apartamento como o primeiro escritório extraoficial. /quarto, Exato. apartamento /quarto. Exato. Então, né, o meu primo, que tinha trancado a faculdade, ele começou a passar o dia inteiro em casa. Né? E eu trabalhava de casa também, passava o dia inteiro em casa. E o Vinícius, depois que ele conseguiu sair da Ginomoto também, né, juntou ali as contas e tal, tipo, juntou uma graninha, ele passava o dia inteiro em casa. Aí, detalhe, ele passava o dia inteiro em casa, só que ele voltava para casa dele. O Matheus, que é o outro sócio, ele morava no mesmo quarteirão, no condomínio do lado. Legal. Inclusive, eu me mudei para esse prédio junto com o pessoal, porque eu sabia que era muito perto do meu primo, já foi estratégico ali, né, para ter esse contato mais intenso. Beleza. Quando o Carlos ele estava na faculdade nessa época, e ele tinha férias, né, meio do ano, final do ano. Sempre que ele saía, cara, a gente se juntava em casa, né, passava o dia inteiro lá. O Vinícius começou a dormir no chão, né, em casa, né, pra gente não usar o quarto do pessoal, né. Meu primo dormia num colchão lá todo... Num colchão não, no sofá todo destruído, assim, que era o que a gente tinha, né. E um parênteses, olha só resumindo. Um trancou a faculdade, o outro saiu da Ginomoto, você negociou uma vaga de um cara que saiu da Inglaterra e você tomou a vaga e negociou em continuar ganhando em reais, poderia ganhar mais. Sim. Reais. Você já tinha uma carga horária das 4 da manhã à 1 da tarde e após isso focava na Plumes. Exatamente. E o escritório, naquele momento, passou a ser o quarto do apartamento. Exatamente. Você morava, dividia com mais dois amigos nossos. Exatamente. Legal. Aí começamos a trabalhar de casa ali tudo junto, foi o primeiro escritório, assim, né? E a gente deu muita sorte, porque depois que a gente começou a trabalhar assim de forma mais intensa, acho que foi mais um ano, assim, nessa pegada. Então foi um ano até a gente desenvolver alguma coisa e alguém falar pra gente que a gente tava fazendo uma coisa que já existia. Mais um ano pra gente focar, falar, cara, ou é tudo ou nada, né? Ou a gente vai encontrar um caminho ou a gente vai ter que desistir. Mas assim, não vamos desistir no meio do caminho, vamos tentar criar esse diferencial. A gente ficou mais um ano ali, né, nessa pegada ultra intensa, né, a gente trabalhando ali juntos, né? E depois desse segundo ano de desenvolvimento, a gente falou, cara, agora é a hora da gente começar a anunciar esse software, né? Vamos, sei lá, joga no Google aí um AdWords, um link patrocinado, começa a fazer alguma propaganda ali, algum barulho. Até então era o desenvolvimento do software ainda, Ti. Tava desenvolvendo a plataforma ainda. Foram 2 então, anos não tinha ali. Comercializado, era o desenvolvimento dela. Foram 2 anos desenvolvendo, né? E eu estava na IBM ainda, fazendo esse horário louco. E aí, quando a gente tinha uma versão minimamente viável, o que eu comecei a fazer? Pegar meu salário, tudo que sobrava, eu jogava no Google para fazer link patrocinado, né? Fazer publicidade ali, né? E aí, foi em março de 2015. Março de 2015. Que a gente falou, temos um software, vamos começar a vender. Que já terminou de desenvolver. Aí já tinha ele pronto. Exato. Março de 2015. Pronto entre aspas, não tá pronto até hoje, né? Nunca vai ficar pronto, a gente tá sempre evoluindo. Constante evolução. Pô, tá surgindo um monte de tecnologia nova, a gente vai incorporando e tal. Mas enfim, naquela época a gente falou, temos uma coisa que dá pra vender, né? E aí eu comecei a pegar tudo que sobrava do meu salário e colocar lá em publicidade pra divulgar. E aí no primeiro mês, a gente já conseguiu alguns interessados. Foram, sei lá, 20 leads gerados. Nisso a gente fechou, acho que 3 clientes. Um deles está até hoje. Que legal! O cara ama a gente. A gente também adora ele, faz parte da história. Que legal. E os outros 2 saíram, assim, mês seguinte ou daqui 2 meses. Mas naquela época a gente não sabia ainda o que era retenção de cliente. A gente fala, porra, o cara contratou... Vendemos para 3 empresas no primeiro mês, vamos estourar. Que isso, cara. O futuro é nosso, 20 né? leads, 3 conversões. Exatamente, Pô, exatamente. A taxa de conversão tá boa. Eu lembro Mas isso nem existia essas nomenclaturas na cabeça de vocês, Ti? Conversão, foi indo no... Depois que a gente foi descobrir o que era lead, depois que a gente foi descobrir como é que dimensionava, né, o ciclo de vendas, taxa de conversão, ticket médio, quanto você tem que investir para trazer tanto de retorno...
termos específicos também de startup de software as a service, que é o meio que a gente se insere, por exemplo, churn. Churn é quando você tem um cancelamento ali, uma perda de receita. A gente não sabia nada disso. A gente, o cara contratou, vai ficar com a gente o resto da vida, né? A gente não sabia que tinha uma empresa que ia contratar, falar, não tô conseguindo usar, cancela esse negócio aí, enfim, né? Só que a gente tava ali, naquele momento inicial, lançamos, pegamos alguns clientes e falamos, cara, estouramos, né? Então a gente tava muito confiante. E aí, no segundo mês também, vieram mais 5 clientes. Inclusive, uma coisa engraçada. Eu lembro que a gente estava aprendendo as coisas no decorrer. Esse primeiro cliente que a gente pegou, que continuou com a gente até hoje, eu lembro na primeira conversa, ele falou, mas nunca ouvi falar de vocês, né? Vocês estão há quanto tempo no mercado? A gente, sei lá, 5 anos. Valorizava um pouco. Mas por que nunca ouvi falar de vocês e tal? Ele ficava todo desconfiado. Mas gostei do software de vocês. Ele falou assim, vocês já atingiram o ponto de equilíbrio? A gente, faz tempo, claro. Terminamos a reunião. Google, ponto de equilíbrio. O que é? O que é. Era nessa muito pegada. Bom, a gente ia descobrindo as coisas. Aí, Muito bom. Cara, nossa, surreal, né? Esse não é daquela história, não, né? Esse cliente da cadeira? Não, calma, eu tô chegando. É? Eu tô há 1 mês dessa história. Pô, então, essa é muito boa. Né? Aí, beleza, né? O cara perguntou, vocês já atingiram o ponto de equilíbrio e tal? A gente não sabia o que era. Só pra explicar, ponto de equilíbrio é quando a sua empresa já equilibrou as contas, basicamente. Fatura o suficiente para pagar as contas, né? Esse é o ponto de equilíbrio. Exatamente, né? Quando, pensa assim, você tem lá folha de pagamento, você tem investimentos, que nem no nosso segmento, né? Vamos pensar de forma mais genérica, vai trazer mais para a realidade de outras pessoas. Você tem uma empresa, você tem seu estoque, você tem funcionários, você tem as contas para pagar, né? Você tem uma série de fornecedores, um monte de coisa para pagar. Ponto de equilíbrio é quando o que você está gerando de lucro, aliás, lucro já é o resultado final, o quanto você está gerando de caixa já é o suficiente para cobrir todas as despesas. Legal. É quando você começa a gerar lucro, basicamente. Legal. Tá? Bacana. Então a gente não tava, quer dizer, a gente tinha um custo muito, era ínfimo, né, o custo, mas a gente nem sabia o que era. Inclusive, né, até explicando uma coisa que depois a gente, no mês seguinte, essa mesma empresa falou, oi, minha nota fiscal. Aí, gente, o que esse cara quer? O que é nota fiscal, né? Tipo, a gente sabia que existia, mas assim, a gente não tinha uma operação do financeiro, a gente não teve um apoio jurídico, um apoio contábil, né? A gente não tinha nada. A gente falou, cara, criamos um software aqui, os 3 loucos enfiados em casa aqui, criamos um software, colocamos online, alguém resolveu pagar para usar, agora tá pedindo nota fiscal? Como assim? Aí a gente foi descobrir como é que emitia, que tinha que pagar imposto sobre isso, aí como é que funcionava. Cara, foi uma loucura. E isso é uma coisa interessante de falar, porque assim, muitas vezes as pessoas pensam, ter empresa é muito difícil, tem um monte de coisa para fazer. Mas, cara, é uma coisinha de cada vez. Né? Hoje a gente tem uma estrutura muito grande, tem lá o nosso time jurídico, financeiro, né? Tem o RH, tem todas as áreas lá de desenvolvimento, tem um milhão de coisas lá na empresa, né? Uma operação muito complexa. Mas, assim, não precisa fazer tudo isso no começo. É uma coisa de cada vez mesmo, é um problema de cada vez. E a gente foi descobrindo e resolvendo à medida que ia aparecendo. Claro, do que a gente já sabia que ia ser necessário, a gente antecipava, mas muita coisa a gente foi descobrindo no decorrer. Do processo. E se alguém falasse, cara, você vai fazer uma empresa, você vai ter que fazer tudo isso. Se me desse aquele pergaminho, sabe, que você desenrola e vai... Falar, não vou fazer nunca, você é louco, né? Não faz sentido. Mas acho que essa nossa inocência, né, de fazer as coisas um passo de cada vez foi fundamental, né? Assim, legal. A vontade de criar sem saber onde a gente estava se metendo, né? Essa ingenuidade foi fundamental para a gente não ter tido medo. Foi descobrindo, né? Tudo no caminho. Né? Exatamente. Tudo no processo. Exatamente. No processo. Nota fiscal, ponto de equilíbrio. Mas você vê que, assim, coisas que são muito básicas para alguém que estudou um pouquinho, né? E a gente só sabia desenvolver, só tinha paixão ali pelo que a gente estava fazendo, mas não tinha ideia, né, de tudo que era, enfim, quais eram os requisitos. Certo, então a gente, depois de 2 meses, né, nessa pegada de divulga, pega 3 clientes no mês, 5 clientes no outro, tinha um primo nosso também,
esse é um outro primo, não está relacionado à Plumes, ele trabalhava num banco de investimento, ele estava num jantar com o pessoal, até que alguém soltou lá, porque eu sou investidor de startup, estou procurando empresa no começo. Aí meu primo falou, eu tenho 2 primos e um amigo que acabaram de lançar uma empresa, né? Deixa eu conectar você com eles, que pode ser interessante. Aí beleza, isso num jantar despretensioso, né? Olha como as coisas vão acontecendo, né, cara? Demais. E a gente tinha acabado de lançar o software, assim, a gente deu muita sorte em algumas coisas. Movimento gera movimento. Exatamente. Estavam se movimentando, não estavam parados. Exatamente. Não estavam parados. E aí, a gente fez um jantar com esse potencial investidor, ele adorou a ideia. Ele falou, cara, eu já trabalhei com outros softwares de CRM, só que assim, era muito burocrático para colocar para rodar, era 1 ano de projeto, o ticket era gigantesco, né, o custo, né, para implementar, as mensalidades eram muito altas, era assim, para a realidade do Brasil era inviável. O software de vocês é acessível, né, é fácil de usar, é amigável, é simples de configurar. Cara, adorei, eu quero investir nisso. O cara, assim, loucão, né? Falou, cara, eu quero investir. Eu lembro que a gente estava num restaurante, inclusive. Ele pegou um guardanapo, tirou uma caneta e falou, quanto vocês investiram em propaganda e em publicidade aí no Google? Eu falei, 1.500 no mês, sei lá, 2.000 no outro. E gerou tantos leads, tantas vendas. Ele falou, nossa, é isso, acabou. Já fez uma proposta. Papel de pão. Não, aí ele falou assim, quero conhecer o escritório de vocês. A gente falou, não tem, velho, é em casa. Ele falou, quero ir lá. Aí saímos do restaurante, ele foi até onde eu morava. Aí ele chegou... Que era nesse apartamento com a galera toda. Exato. O pessoal não tava lá, tava, os outros moradores, né? Uhum. Era durante o dia, estavam trabalhando, faculdade, enfim. Cheguei lá, falei, esse aqui é nosso escritório, né? Apresentei a casa. Aí ele chegou, primeira coisa, beleza, nossa, adorei. Ele falou assim, só que eu me desapontei com uma coisa, eu achei que ia ter um monte de garrafa de Coca-Cola espalhada, caixa de pizza, tá muito arrumadinho esse negócio aqui. Ele falou, isso aqui não é empresa de tecnologia, não, né? Aí ele falou assim, mas tá bom, vamos conversar. Aí ele foi sentar, na hora que ele pegou a cadeira pra puxar assim, pra sentar, a cadeira desmontou. Aí ele falou assim, é isso! Agora sim! É isso que eu queria, eu quero empreendedor raiz, que passa perrengue. Nossa, aquilo encantou ele. Agora eu vou investir. Agora era a assinatura que faltava. Essa é muito boa. Ele falou, tá muito certinho pra essa empresa de tecnologia. A hora que ele viu a cadeira desmontando, ele falou, é isso. Imagina o cara indo investir na galera, foi puxar a cadeira e o negócio desmonta. Pô, será que é isso? Ele teve a certeza que era. Agora sim. Teve a confirmação. Mas era nesse nível. Muito bom. E aí, ele fez uma proposta lá. Ele falou assim, cara, beleza, adorei. Ele falou, eu quero trazer um amigo meu também, um outro investidor. Ele estava também procurando oportunidades. Amanhã eu faço uma proposta. E foi o que aconteceu mesmo. No dia seguinte, ele chegou lá, a gente foi jantar num outro lugar. Foi ele, esse outro amigo. Esse amigo queria conhecer a gente também, né? Gostou, falou, cara, vamos fazer uma proposta, né? E aí ele fez, não foi nada exorbitante. E até para quem, assim, pensa em seguir por esse caminho, assim, de... talvez, empresa de tecnologia, startups, assim, esses investimentos, às vezes você vê na mídia, porque a empresa do fulano recebe tantos mil ou milhões de investimento. Cara, esse dinheiro a gente nem via a cor dele, era para investir na operação. Então, vamos lá, a gente pegou um dinheiro, acho que eu posso falar aqui, nada demais, foi 100 mil na época, 50 mil de cada um dos investidores. Eles pegaram uma fatia bem considerável da empresa, mas, enfim, a gente precisava muito daquele dinheiro, né? A gente é muito grato por tudo que eles fizeram, eles são conselheiros até hoje, que legal. Né? Colocaram 100 mil ali, 50 mil cada um, né? A gente falou, cara, com esse dinheiro, eu vou pedir as contas da IBM, né? E o outro, que tava na Ginomoto, ele também falou, cara... e detalhe, eu acho que eu pulei uma etapa, eu falei que ele ia se organizar para pedir as contas da Ginomoto, ele só fez quando a gente conseguiu investimento. Né? E esse cara foi o primeiro investidor? Foi o primeiro investidor. Primeiro cara que investiu. Legal. Foi uma dupla, na verdade, né? Esses dois primeiros, né? Aí ele colocou 100 mil reais na empresa e foi o que deu um pouco de segurança ali pra gente sair. Enfim, né, dos empregos tradicionais ali que a gente tava. Detalhe importante, você mencionou no começo lá 3 patentes da IBM, até acho que é um parênteses legal de fazer.
de novo, eu vou bater nesse ponto, eu me considero uma pessoa muito criativa. E a IBM, eles estão nas top 5 empresas que têm mais patentes no mundo. E patente, o que é isso, né? É você criar alguma coisa, alguma tecnologia, ou algum procedimento, ou alguma coisa, e você fala, cara, eu quero registrar isso no meu nome, porque é uma ideia minha. Ninguém vai poder comercializar isso, ninguém vai poder roubar essa ideia. Eu que fiz, eu que posso ter os direitos sobre isso. Então, patentear é você garantir os direitos sobre uma propriedade intelectual, por exemplo. Né? Pode ser um produto, pode ser uma ideia, enfim, tá? Então, a IBM incentivava as pessoas a desenvolver patentes porque valorizava a IBM também. Pô, imagina, alguém tem uma ideia, vai lá e fala, nossa, eu vou desenvolver isso. A IBM fala, não, isso aqui eu já registrei, isso aqui é minha propriedade. Você quer fazer, você vai ter que pagar direitos para mim, se eu autorizar você fazer, ou você não vai poder fazer isso. Você vai ter que modificar, descaracterizar essa sua ideia, fazer outra coisa, mas isso aí que você está pensando, não. Isso aqui eu já tenho uma patente registrada no meu nome. Legal. Então isso valoriza muito a empresa porque ela detém muita tecnologia, muito conhecimento ali, né? Muitas ideias. E eles tinham competições internas, assim, Brasil contra a Argentina, ver quem faz mais patentes, né? Então eles fomentavam isso. Incentivavam muito. E aí, eu criei 3 patentes lá e tinha um prêmio. Se eu não me engano, era coisa de 3 a 4 mil dólares que eles pagavam por patente, né? E tem todo um processo. Primeiro você cria a ideia, aí você apresenta para um comitê, eles falam, isso aqui já tem, ou isso aqui, não, isso aqui a gente não quer não. Enfim, aí você apresenta um monte de ideias, eles falam, isso aqui é interessante, isso aqui eu acho que vale a pena a gente documentar, formalizar, passar para o juridiquês, que eles falam, né, para o jurídico escrever nos termos ali, fala, beleza. Né? Então, 3 das ideias que a gente apresentou, era um grupo, né, mas 3 ideias foram minhas ali, e a gente conseguiu essa patente. E 3 patentes, né. E eu tinha ali 3 mil dólares para receber para cada uma. Só que ia demorar, 3 meses para fazer o pagamento e o pré-requisito eu precisava estar na IBM para receber, né? E eu lembro que foi bem na época que a gente recebeu o investimento. Aí eu até falei, putz, cara, e agora? Né? O que eu faço? Porque eu tenho 9 mil dólares para receber. Na época o dólar não estava tão alto quanto agora, né? Mas ainda era um dinheiro considerável, pensando que, pô, eu precisava, não tinha nada naquela época, né? E eu falei, cara, mas e agora? Eu falei, putz, cara, mas eu não posso perder tempo não, receber meu investimento aqui, eu vou ter que pedir as contas, vou ter que abrir mão desse dinheiro. Aí eu falei, não posso esperar. E já tinha passado, 1 mês e meio, daqui 1 mês e meio eu ia receber esse dinheiro. Só que eu falei, não dá pra perder 1 mês e meio, cara, eu vou abrir mão desse dinheiro, por mais que vai fazer muita falta, né, eu vou ter que me lançar. Aí você fala, mas você tinha acabado de receber 100 mil. Não pingou. O que a gente fez com esses 100 mil? Na época, a gente tinha lá, definimos um salário pra gente. O salário foi definido como? Quanto você gasta por mês? Quanto que é seu aluguel? Quanto você gasta de alimentação? Você vai sair um final de semana no mês? Tá bom. A gente fez as contas, falou, então você vai... a gente definiu o salário para cada um. Era uma coisa muito restrita. Era só para pagar contas mesmo. Por quê? Todo o restante, né? A gente ia investir mais em marketing. A gente pegou um escritório, né, foi o primeiro escritório oficial, que não era a casa de alguém. E contratamos 2 estagiários, né? Então, assim... e desses 100 mil... Nada, assim, o que veio pra mim foi o meu prolabore mensal, só que era muito, muito enxuto. Ainda contava até com a ajuda de familiares ali pra fechar as contas do mês, porque não era o suficiente. E assim, 0 luxo. Ia trabalhar de bicicleta pra economizar. A mãe do Matheus fazia marmita pra gente não gastar com alimentação. Então era nesse nível, cara. Era perrengue total ali, mas muito gratificante. Falar, cara, alguém acreditou na nossa ideia, né? E foi isso. Então... Esse foi o começo ali da Plumes, né? E tivemos muita sorte no caminho, só que, assim, a sorte que a gente teve foi porque a gente tinha contatos, né? A gente tinha... Mas estava se movimentando, né? Estava se movimentando, porque se você não se movimenta, pode ter o contato que for. Exatamente. Tem que existir um movimento para vir um contato que vai ajudar. Que aí, beleza, pessoas precisam de pessoas e a gente sempre vai ser... uma hora a gente ajuda, uma hora a gente é ajudado e assim por diante, né? Tem a sorte que você citou pelo movimento, né? Então aí teve esse... Aí, saiu então ali do escritório de casa,
começou com o escritório, os 2 estagiários, o primeiro, os 2 investidores, que eram sócios, pelo que você citou. Sim, mas eles não trabalhavam operacionalmente, eles só colocaram o dinheiro e davam... colocaram o dinheiro junto. Faziam reuniões de vez em quando para perguntar como é que tava indo, dava conselhos e tal. E aí indicavam clientes. Esse escritório era onde aqui? Na Vila Olímpia. Na Vila Olímpia aqui já. Na Gomes de Carvalho, era um escritório de 25 metros quadrados. O banheiro era tão pequeno, vou confessar uma coisa, que eu tinha vergonha assim, sou meio tímido. Quando o negócio apertava, eu ia no shopping pra usar o banheiro do shopping, eu não tinha coragem de usar. Que era perto do shopping Vila Olímpia. Muito bom. E uma coisa importante que você falou, essa questão do movimento, alguém pode falar, pô, mas você deu sorte, né, porque seu primo trabalhava no banco de investimento e conhecia um investidor, puta sorte. Mas eu tava trabalhando num negócio ali, né, ralando pra caramba, há 2 anos, pra ter algo que meu primo pudesse conectar com esse investidor. Porque meu primo ia estar nesse banco de investimento de qualquer forma. Talvez ele ia estar nesse jantar de qualquer forma. Só que se eu não tivesse nada pra agregar ali, o que adianta meu primo ter essa conexão? É simples, né? Se você tivesse parado lá em Londrina, lá em Rio Preto, lá em Arapuã, se você estivesse em qualquer outro lugar fazendo outra coisa, não teria chegado até, até esse amigo que trabalhava no banco de investimento. Por isso que... repetindo, né? O movimento gera movimento. A energia acontece desse jeito. Cara, o negócio não vai bater na tua porta lá, você deitadão no sofá. Ô, Thiago, queremos investir em você. Desenvolve um negócio para nós. E aí depois a gente espera o tempo que for necessário. Não. Pô, ao tanto de decisões que vocês 3 fizeram ao longo do tempo, que chegaram nesse ponto pro cara conhecer a solução que vocês tinham desenvolvido ali, que, pô, vocês nem tinham a questão de ter o nome, que era CRM, de que era um software nesse modelo, mas que tinha vontade, que tinha ambição, que já queria algo a mais. Você contou aqui, achei muito legal essa questão da criatividade ter vindo de você desde lá da infância, e é verdade pura, porque eu te conheço desde essa época. Então é muito legal ver como tudo se conectou ao longo do tempo para chegar até esse momento que você estava contando, e nós falamos aqui o estado atual da empresa, né? Então, cara, movimento gera movimento. Isso. Parece simples, mas é isso mesmo, né, Tim? Exatamente. Isso mesmo, né? E depois desse tempo aí, teve escritório na Vila Olímpia. E como que foi o crescimento ano após ano, Tim, depois disso, que aí já começou... Querendo ou não, deu uma engrenada. A roda começou a girar. Como que foi isso? Engrenada não, né? Assim, confiaram na gente. Esses 5 clientes... Não, peraí. Esses 8 clientes que a gente pegou ali nesses 2 meses, só um ficou. A gente falou, cara, os clientes não estão ficando. O que está acontecendo? Né? Aí a gente foi descobrir uma série de outros desafios. Né? A gente foi descobrir uma série de outros desafios ali, né? De retenção de cliente e tudo mais. Então, assim... Confiaram na gente, mas a gente não tinha nada, assim, como é que eu posso dizer, tipo, consolidado. Era uma empresa que estava começando. Mas, assim, uma coisa importante, né, até para quem eventualmente for buscar investimento, o investidor, ele vai querer que você tenha alguma coisa já concreta. É o que você falou, ele não vai investir numa ideia. Por mais que ele goste de você não vai convencer ele, a não ser que seja, sei lá, a não ser que você já tenha uma história de sucesso por trás, um monte de feitos impressionantes que o cara fala, muito forte. Cara, você é foda, eu te conheço de mercado, eu sei o que você vai fazer. Mas se você não é ninguém ali na fila do pão, ele vai falar, cara, beleza, você quer dinheiro, mas o que você já fez? Deixa eu ver esse software funcionando, né? Deixa eu ver por quanto vocês vendem, para quem que vocês vendem, como que vocês vendem, né? Eles pedem essa prova, eles querem ter uma segurança, né? Legal. Então... já é uma dica legal para passar para a galera, né? E... Então teve esse primeiro escritório de 25 metros. E, cara, caramba, passou muito rápido. Pô, passou muito rápido. Não, tem que ter mais. Então teve esse primeiro escritório. E aí, coincidentemente, eu vim para São Paulo em 2016 e acompanhei as mudanças de escritório. E aí você entende que o negócio está crescendo. De 25 metros foi... Para dar uma resumida assim, foi para quanto? Depois cresceu para quanto? Cara, a gente ficou... Como foi essa... A gente ficou cerca de 8 meses, mais ou menos, em cada escritório. O primeiro foi de 25 metros quadrados, depois 56, depois 116, depois 250. Agora a gente tá num de 600 e pouco. Em detalhe, a gente estava mantendo uma média de 8 meses em cada escritório, já tinha que trocar porque não cabia mais gente, não cabia... Quando a gente se mudou para esse, que é o nosso atual,
a gente tava em 40 pessoas. 40 pessoas. É que assim, tu fala, nossa, foi dobrando de tamanho, mas assim, num escritório cabia, sei lá, 3, no outro cabia 5, no outro cabia, enfim, né? Não, brincadeira assim, mas era pouca gente, né? Quando a gente chegou nesse atual, a gente tava em umas 45 pessoas, a gente falou, cara, dá pra ficar até umas 80 pessoas aqui. Só que a gente foi pré-pandemia. A gente se mudou pra lá em fevereiro de 2020, em março, pandemia, lockdown, trabalho remoto, fechamos o escritório, né? Enfim, acho que todo mundo sabe, né, o que foi essa pandemia aí, né? E foi uma época muito pesada, só que a gente tá nesse escritório até hoje, por quê? Porque a gente começou, todo mundo teve que trabalhar remotamente, a gente não tinha esse modelo antes, né? A gente gostava da interação, né? As pessoas estavam lá, elas estavam querendo se tornar sócias, inclusive muitos conseguiram, né? A gente tem esse programa até hoje, enfim, a gente valoriza muito as pessoas que estão se dedicando, né? Legal. Então, eles queriam estar próximo mesmo, né? Hoje, com a empresa maior, né, e também com essa mudança de mercado, né, que muitas empresas hoje adotam o sistema remoto, se a gente falar, a gente quer voltar para o presencial, né, a gente também pode perder alguns talentos. Então, assim, depois da pandemia, a gente manteve um esquema híbrido. Né, a pessoa vai no escritório uma vez por semana, né, de cada área, para manter ali a interação. Só que a gente começou a contratar pessoas de outras regiões, né, outras cidades, estados, né. Então tem um giro ali da equipe no escritório físico. Né? E por conta desse giro, a gente conseguiu manter esse escritório, que a gente gosta muito desse espaço até hoje, né? Porque nunca estão as 250 pessoas ao mesmo tempo, né? Em média vai umas... de segunda e sexta é mais vazio, mas, por exemplo, hoje devia ter lá umas 60, 70 pessoas e vai revezando, né? Legal. Ô, Tio, o que você... E detalhe, a gente tá de mudança de escritório também, agora a gente vai para um bem legal. Ah, essa eu não sabia. Legal. A gente vai para um... tem 2 mil metros quadrados. 2 mil? Ali na mesma região, Tio? Né, na Rebouças. Na Rebouças ali? Ali legal, perto, hein? 2 mil metros? Isso vai ser legal. Tá reformando. Tá de brincadeira não, meu amigo. Ô, Tio, e o que você enxerga que foi... foi crucial, ou o que fez a Plumes crescer depois desse, né, do início todo ali que foi desafiador, mas crescer tanto ano após ano? O que você vê que foi esse fator aqui, ó, pum? Perfeito. Cara, valorizar muito a equipe, e dica de gestão básica, assim, para quem tá começando um negócio, ou para quem tá se apertando aí nas finanças, acho que uma coisa fundamental foi a gente separar muito o que é dinheiro da empresa e o que é nosso dinheiro, né? Cara, a empresa já estava gerando alguns milhões ali, isso, sei lá, a Plumes tem aí 13 anos de história, né? Pro mercado eles acham que tem 10 anos, porque ninguém viu os anos de construção, mas assim, me perdi, peraí. Tava gerando um caixa legal. Isso, boa. A empresa já, na metade do caminho, se a gente pega, sei lá, 5 anos para trás, 6 anos para trás, a empresa já estava lá com... faturando ali uma quantia legal, já tinha um caixa, né, para emergências ou para fluxo ali de alguns milhões. E, cara, eu tava ali passando aperto. Às vezes eu tinha que ligar para um amigo meu próximo e falar, cara, me empresta R$500 aí para eu inteirar meu aluguel que tá foda. Tipo, então vocês dividiram muito bem isso. Isso é uma dica, assim, valiosíssima. Separe o que é dinheiro da empresa e o que é seu. Empresa rica, dono pobre, sabe? E a gente pegava todo o excedente, investia na operação, em marketing, contratava pessoas. Cara, tinha gente ganhando muito dinheiro lá e a gente, assim, passando dificuldade no pessoal. Inclusive, eu lembro uma época que, cara, você chegava lá no escritório, tinha, tipo, uma BM, tinha uns carros top, um Audi, sabe? Uma Mercedes, assim, né? E os fundadores indo de bicicleta para economizar. E a galera ganhando uma grana legal lá e tal. Isso você deve ao fato de vocês tinham uma visão à frente e por isso recuavam ali no presente? Isso. A gente pensava muito a longo prazo, cara. A gente sabia esperar, falava, cara, se a gente começar a fazer retiradas muito grandes da empresa agora, a gente não vai conseguir injetar o dinheiro que ela precisa para crescer na velocidade que a gente quer. Então a gente tinha uma visão muito clara, por isso a empresa separava muito bem. Exato. Muito legal. Ô, Ti, e indo para a reta final aqui, é curioso que você, ao contar as histórias todas, você foi pontuando algumas decisões importantes, né? Se fosse eu repetir alguma, ou citar uma ou mais decisões que ao longo da tua trajetória, desde lá de Irapuã até aqui hoje, uma ou mais que você olha para trás e fala, poxa, essa decisão aqui foi crucial.
quais você citaria? Bom, ter vindo para São Paulo, acho que foi a primeira, porque independente do que ia acontecer, independente de, vou empreender, vou crescer na empresa que eu estava trabalhando, independente disso, estar em São Paulo foi muito bom. E não falo para as pessoas, venham para São Paulo. Pô, você mora em outro estado? Procura uma cidade que seja referência ali, que tenha mais oportunidades, se movimente, né? Busque algo que te possibilite novos patamares, né? Se mexa, né? Então essa decisão foi muito importante, né? Porque aqui comecei a participar de vários cursos, eventos, né? Conheci muita gente, né? Então, novos ambientes, novas culturas. Ia num barzinho que seja, pô, conhecia pessoa de outro país, porque São Paulo tem muito disso, né? Vem gente do mundo inteiro aqui. Aí você conversa, aí você descobre uma série de novas possibilidades, vai abrindo sua mente. Então a decisão de estar aqui, para mim, foi crucial. Recomendo muito que qualquer um busque ali estar, claro, pondere sempre, tem custos, tem a distância da família, dos amigos, né? Às vezes do parceiro, enfim. Mas sempre que possível, busque estar em ambientes que te desafiem, que te motivem, que abram sua cabeça. Essa foi uma decisão importante. A outra foi ter largado ali uma empresa muito promissora que eu podia ter feito carreira para decidir empreender, né? Legal. Então, essas foram as duas principais. Essas duas aí, as duas principais, né? Nossa, bom demais. E antes do recado final, galera, vou pedir para vocês aí compartilharem, comentarem, se inscrever no canal, tudo que tem direito, né? Ajudem a gente aqui com os feedbacks de vocês para a gente sempre poder melhorar. Conto com vocês aí. E para encerrar, caso, poxa, você queira deixar uma mensagem final para o pessoal aí que às vezes está a fim de empreender, que quer começar também uma carreira, ou enfim, fique à vontade, uma mensagem final para o pessoal. Perfeito. Uma coisa que sempre me guiou, uma vozinha, assim, aquela voz falando, cara, confia, vai. A intuição. Eu acredito muito nisso. Legal. E eu tinha uma certeza muito grande de que as coisas iam prosperar, né? Mas eu não sabia explicar o porquê. Esses dias eu estava lendo sobre isso, né? E eu comecei a entender de uma forma um pouco mais biológica e científica o que é a intuição, né? Porque a gente às vezes atribui para coisas assim, esotéricas, né? Tipo, místicas. Mas, cara, o que é a intuição, da forma como eu entendo hoje? No seu dia a dia, você vai absorvendo uma série de informações, né? Você lê, você participa de cursos, eventos, conversa com pessoas, você comete erros, você acerta, você vê um filme que te abre a cabeça, um documentário, você lê um artigo. O tempo todo você está absorvendo um monte de informações, consciente ou inconscientemente. Às vezes está no metrô, você está ouvindo alguém falando do seu lado, você está, nossa, que interessante o que ele falou. Isso tudo vai agregando, né? E quanto mais você se expõe, né, mais informação você tem. A intuição, ela é o quê? É aquela coisa que você não sabe explicar com dados ou que você não consegue provar, mas você sabe que é por ali que tem que ir. Porque seu subconsciente tem muita informação que você nem sabe. E aí ele fala, cara, faça isso. Você fala, eu não sei nem porquê, mas eu tenho que fazer isso. Mas você se expôs a tantas situações que te deram esse embasamento para que você receba aquele estímulo de fazer. Então, assim, siga a sua intuição, porém, aprimore a sua intuição. Quanto mais informação você tem, mais a sua intuição vai lapidando a intuição. Lapide ela. Dê informação, né? Aprimore ela. Legal, bom demais. Então, gente, dica de ouro, hein? Siga a sua intuição, aquela vozinha que você tá escutando aí, às vezes, muitas vezes sozinho, siga ela. É isso, essa vozinha é fruto de muita coisa que você conquistou, muita coisa que você absorveu e você nem dá conta. Muito bom, muito legal, Ti. Obrigado por ter topado vir aqui contar a tua história. Para mim, parece que foram 5 minutos. Muito legal escutar. Apesar de ter acompanhado de perto muita coisa, foi muito legal escutar, de novo, toda a tua história.
com mais riqueza de detalhe. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção. Um presente nosso aqui. Ah, que isso. Do podcast para você. Pô, muito obrigado. Para você lembrar no cafezinho, você lembrar da gente aí. Tomo pouco café. Ampulheta. Cara, adorei, de verdade. Gostou? Cara, sensacional. E mais uma vez agradecer. Isso aqui diz muito. Muito legal, né? Muito legal. E obrigado mais uma vez. Pessoal, muito obrigado por acompanhar mais um episódio aqui do Decisões, Decide Destinos. Espero que vocês tenham gostado. De novo, deixa o like, compartilhe, comenta. Conto muito com vocês. Ti, obrigado. Foi uma honra. Tamo junto, meu cara. Muito obrigado. É isso. Valeu. Tamo junto. Valeu! Boa.